terapia hormonal na menopausa e o câncer de mama. A terapia é vilã ou é uma vítima? Você que é profissional de saúde, já se sentiu inseguro em prescrever terapia hormonal para as mulheres na peri e na pós-menopausa? E você que é paciente, já ficou com medo de receber a terapia hormonal por ouvir dizer que a terapia provoca câncer de mama? A verdade é que, com tanta desinformação vinda das mídias sociais, nós criamos esse podcast para tentar desmistificar este tema tão importante relacionado à terapia hormonal e o câncer de mama. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista, preceptora do Ambulatório de Adrenal e Gônadas da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, sou professor do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Ambulatório de Climatério do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Márcio, a pergunta que não quer calar. Qual a verdadeira relação entre a terapia hormonal da menopausa e o aparecimento do câncer de mama? Vamos lá, Roberto. O câncer de mama é o câncer mais comum das mulheres. Independente se ela estiver usando hormônio ou não, 1 em cada 8 mulheres vão ter um câncer de mama ao longo de suas vidas. Isso significa um risco de 13%. Mas, Márcio, e aquelas pacientes, principalmente aquelas que têm um histórico familiar de câncer de mama? Uma mãe, uma irmã, uma avó. E essas pacientes? Elas têm muito receio em receber a terapia hormonal quando estão na menopausa. Sim, realmente é muito importante essa avaliação do risco familiar, Roberta, mas ele não é uma contraindicação absoluta. Não significa que se a mãe teve câncer de mama, sua filha que está na menopausa não possa entrar e fazer uma terapia hormonal. A gente fala pouco dos fatores de riscos relacionados ao estilo de vida, que tem muito mais impacto no câncer de mama do que o hormônio em si, como o sedentarismo, a obesidade e o consumo excessivo de álcool. Então, Márcio, isso é muito importante. Você está querendo dizer que o estilo de vida, ele pesa mais do que o hormônio? Sem dúvida nenhuma, ele tem um peso muito grande. E o que vai diferenciar é que nem toda terapia hormonal ela é igual. Existem diferenças, existem modos de se administrar o hormônio que vão ter um impacto diferente na mama. E o famoso estudo WHI realizado em 2002, ele não mostrou um aumento do risco? O estudo WHI, vamos analisar o contexto. Ele foi um estudo que foi, vamos dizer assim, desenvolvido lá na década de 90 e os primeiros resultados saíram em 2002, 2005, mas ele é um estudo que utilizou um hormônio que nós não usamos mais. Foi utilizado na época os estrogênios equinos conjugados associado à medroxiprogesterona. Era uma combinação que hoje não se usa. Então a gente precisa analisar todo o contexto. E tem mais um detalhe muito importante, que o grupo populacional que compôs este estudo é um grupo muito diverso da nossa população brasileira. Era um grupo que tinha uma idade mais avançada, que não tinha sintomas da menopausa e iniciaram essa terapia hormonal fora de um conceito que a gente vai falar mais para frente, que é a janela de oportunidade. Então isso é muito importante, né, Márcio? Porque na terapia hormonal da menopausa, a composição hormonal, ela vai definir tudo. Muda totalmente, Roberta. Por exemplo, se a mulher já retirou o útero, que seja por uma doença benigna ou mesmo alguma doença maligna, a gente vai utilizar a terapia estrogênica isolada. Não necessariamente a gente vai usar essa terapia estrogênica pela via oral. E o próprio estudo da WHI, a gente tem que analisar o contexto, mas a informação que está contida no estudo mostra uma redução do câncer de mama, diferente quando se usa a terapia estrogênica combinada com progestagênio, que no estudo mostrou um aumento no risco de câncer de mama, sem contudo mostrar um risco no aumento da mortalidade. Não se morreu mais por câncer de mama. Mas existem estudos observacionais grandes, bem desenhados, que mostram diferenças entre os agentes progestínicos. Por exemplo, a progesterona natural associada ao estrogênio, nestes grandes estudos observacionais, mostrou um efeito neutro sobre o câncer de mama. Então, Márcio, para fechar essa parte com chave de ouro, qual é a dica para se prescrever uma terapia hormonal na menopausa com segurança? Nós temos que entender as necessidades da paciente, o histórico dessa paciente, as queixas dessa paciente e individualizar a terapia. Não existe uma fórmula de bolo para todo mundo. Pacientes são diferentes, serão prescritas
terapias diferentes, adaptadas ao contexto que ela chega, com as queixas que ela apresenta e sempre uma decisão compartilhada. O que mais agrada a ela nas diferentes vias e composições que teremos de terapia hormonal, que vai depender da expertise do médico e da paciente para a gente chegar no final, num acordo em que todos estejam satisfeitos. E no próximo episódio, vamos falar um tópico muito importante. Quem deve receber a terapia hormonal na menopausa e também quem tem a contraindicação. Vamos abordar não somente os sintomas clássicos da menopausa, que são os fogachos, mas vamos abordar também a prevenção de fraturas osteoporóticas em mulheres osteopênicas e um tema muito singular, que é a menopausa precoce e a menopausa prematura. E claro, nós vamos mostrar como fazer essa prescrição de forma individualizada, personalizada e sempre com embasamento científico. Muito bom, Roberto. Então a mensagem é clara. Menopausa não é tabu, é qualidade de vida. Sempre, sempre individualizar a terapia hormonal de acordo com o que é apresentado a você ou com o que é apresentado de queixas dessas mulheres. Márcio, de forma clara e objetiva, quais são as principais indicações para prescrição, para indicação da terapia hormonal na menopausa? Roberta, essa é uma pergunta muito importante. Se nós formos seguir as diretrizes de todas as grandes sociedades de menopausa do mundo, incluindo as nossas, é o tratamento dos fogachos, que as mulheres chamam de ondas de calor, né? E junto com as ondas de calor vem sudorese, distúrbio do sono, irritabilidade, o tratamento e a prevenção da osteopenia ou fraturas osteoporóticas em mulheres que têm osteopenia, o tratamento de uma importante queixa que é pouco abordado nos consultórios, mais de 40% dos médicos não abordam, os sintomas urogenitais, que a gente chama tratamento da síndrome gênito-urinária da menopausa. E o ponto que eu chamo nevrálgico, que é o tratamento das mulheres diagnosticadas com menopausa precoce e menopausa prematura. Márcio, excelente a sua consideração. E muitas vezes a menopausa precoce e a menopausa prematura são entidades esquecidas pelo profissional da área da saúde. Lembrar que são diferentes. A menopausa precoce é aquela que ocorre entre 40 e 45 anos e a menopausa prematura ocorre antes dos 40 anos de idade. Também é chamada de insuficiência ovariana prematura. Perfeito, Roberta. Ambas as situações, tanto a precoce quanto a insuficiência ovariana prematura, ela tem implicações ao longo da vida da mulher. Essas mulheres vão ter um maior risco de osteoporose, um maior risco de doenças cardiovasculares, um maior risco de perda cognitiva. Agora, algo que é assim, super importante e é muito perguntado em nosso consultório, no nosso cotidiano. Quais as mulheres que têm contraindicação ao recebimento da terapia hormonal na menopausa? Roberta, isso é muito importante. A gente tem que estar bem claro dessa informação. O profissional de saúde tem que saber que existem algumas contraindicações absolutas. Por exemplo, se a paciente tem um sangramento uterino não explicado, que não foi investigado, ela não pode iniciar uma terapia porque ela precisa investigar esse tratamento. Outra situação, se a paciente teve um câncer de mama ou está tratando de um câncer de mama, ela não vai poder usar a terapia hormonal. Se a paciente está com um quadro agudo de trombose, olha a diferença. Se ela está com um quadro agudo de trombose, ela não pode usar. Se ela já passou esse quadro, vai ser rediscutido. Se a paciente está em tratamento de AVC, de um acidente vascular cerebral, ou se ela teve um infarto agudo do miocárdio que está tratando, também ela tem contraindicação absoluta do uso da terapia hormonal. Depois pode ser avaliado essa questão de uma forma multidisciplinar, que era o ponto que eu queria colocar, que é a multidisciplinaridade. Não tem como nós médicos que atendemos saúde da mulher trabalharmos de forma isolada. O endócrino trabalha isolado, o ginecologista trabalha isolado, o clínico trabalha isolado, a cardiologista da mulher trabalha isolado. É um trabalho em conjunto. Márcio, eu gosto muito de uma frase que você usa sempre. O não, ele é relativo. Então, a paciente, às vezes, naquele primeiro momento, ela não é candidata, mas futuramente ela é uma potencial candidata a receber a terapia hormonal. Então, a individualização do tratamento, dos critérios de elegibilidade, vão depender da paciente, depender das comorbidades, da fala da equipe multidisciplinar, mas lembrar que essa paciente pode ser candidata no futuro, apesar de, naquele momento, ela ter uma contraindicação.
Perfeito, Roberta. O recado está dado. Você já ouviu falar que hormônio provoca câncer? Que mulher que tem varizes ou já teve um episódio de trombose lá no passado não pode usar hormônio? Está na hora da gente realmente colocar as questões todas sobre a mesa e distinguir o que é fato do que é realmente verdade. No episódio de hoje, vamos fazer o tema Mitos e Verdades, com o objetivo de trazer informação baseada em evidência e descomplicar muitas informações e desinformações que a gente ouve muito por aí. Márcio, a terapia hormonal na menopausa provoca câncer de mama? Mito. A terapia hormonal, quando bem individualizada e bem conduzida, não aumenta o risco de câncer de mama na maioria das mulheres. Depende muito do tipo de hormônio, da via de administração, do perfil da paciente e o tempo de uso. Mulher com história familiar de câncer de mama. Essa paciente pode receber a terapia hormonal na menopausa? Verdade, ela pode sim, porque o histórico familiar de câncer de mama não contraindica a terapia hormonal da menopausa. A terapia hormonal na menopausa, ela faz engordar? Mito. O que na verdade engorda é o estilo de vida. Na verdade, a terapia, o estrogênio, ele pode até facilitar, não é um tratamento para obesidade, mas pode facilitar a redistribuição dessa gordura, que na pós-menopausa, mulheres que não estão fazendo nenhum tipo de dieta, nenhuma alteração do estilo de vida, têm uma tendência a aumentar a gordura intraabdominal. Mulheres com mais de 60 anos não podem iniciar a terapia hormonal na menopausa. Mito. A mulher após 60 anos pode utilizar, se já perdeu essa janela de oportunidade com mais de 10 anos, vai passar por uma avaliação mais criteriosa. E se ela tiver indicações por sintomas ou outra indicação que o médico ache necessário, ela pode iniciar a terapia hormonal depois de fazer toda essa avaliação, principalmente uma avaliação cardiológica muito detalhada. Toda mulher na menopausa deve receber a terapia hormonal. Mito. Existem um grupo de mulheres, que a gente pode dizer que são as agraciadas, 2 em cada 8 não vão ter sintomas. Então, 20% dessas pacientes passam a menopausa sem ter nenhum sintoma. E nós vamos trabalhar especificamente a medicina do estilo de vida com elas. E a pergunta que eu recebo muito no meu consultório: aquelas mulheres que têm enxaqueca crônica, de difícil controle, essas mulheres podem receber a terapia hormonal? Verdade, elas podem sim. Só que essa paciente, ela merece uma avaliação mais criteriosa. Por exemplo, elas não devem usar a terapia pela via oral. Deve-se dar preferencialmente o uso da terapia transdérmica. E um outro detalhe, ela não pode usar sequencial. Não encare a menopausa como um fim, e sim como uma fase de mudanças de sua vida, em que você vai ter mais autonomia, mais cuidado consigo mesma e se preocupando com essas mudanças tão importantes que a gente vem falando durante esse podcast, que são as mudanças no estilo de vida. Não sofra em silêncio. Converse com o seu médico sobre dúvidas, informações, sobre seus sintomas. A informação e o acolhimento também fazem parte do seu tratamento. Uma situação muito comum no consultório são aquelas mulheres já na fase de menopausa, com vários sintomas, fogachos, irritabilidade, ansiedade, uma oscilação constante do humor e que tem uma contraindicação ao recebimento de uma terapia hormonal. Essa paciente às vezes está em tratamento de uma trombose, essa paciente tem um histórico recente de câncer de mama. E aí, o que a gente pode fazer? Essa paciente está fadada a lidar com esses sintomas para o resto da vida ou há alternativas, há outras opções para essa paciente? Sim, Roberta, esse é um ponto muito importante para ser discutido, que muitas mulheres chegam até nós com o pensamento: acabou minha vida, viver sem hormônio não posso, chegou o fim de tudo, o fim do túnel. E na verdade não é bem assim. Hoje, graças a Deus, nós temos alternativas e está chegando novas medicações não hormonais que podem ser utilizadas mesmo em mulheres com histórico de câncer de mama. Então nós devemos deixar bem claro que a terapia hormonal na menopausa é uma excelente opção terapêutica na condução desses sintomas dessas pacientes,
Porém, não é a única opção, a única via de tratamento. Mulheres que têm contraindicações ao recebimento da terapia hormonal podem se beneficiar de terapias não hormonais, alternativas, que têm sim um grande impacto na qualidade de vida, na melhora dos sintomas, na melhora da sua qualidade de vida. Então é importante fazer essa avaliação de forma segura, individualizada, pensando sempre no bem-estar dessa paciente. Este é o ponto central dessa conversa. Você, mulher, não está desamparada. Existe ciência, existe muito estudo, novas drogas serão disponibilizadas em breve e, portanto, vocês jamais ficarão desamparadas se não puder usar a terapia hormonal. Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Menopausa. Hoje falaremos dos hormônios bioidênticos. É um tema que gera muita polêmica, dúvida, curiosidade e, claro, muita desinformação. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista e preceptora da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, professor de ginecologia da UFMG e coordenador do ambulatório de climatério da UFMG. É verdade, Roberta, poucos assuntos na medicina da menopausa despertam tanto interesse e a gente precisa, mais do que nunca, ter uma definição clássica. O que são hormônios bioidênticos? Exatamente, Márcio. Primeiro, nós temos que fazer a definição do termo bioidêntico. Bioidêntico refere-se a um medicamento que tem uma estrutura química semelhante, idêntica ao hormônio produzido pelo próprio corpo. No caso da mulher, o estradiol, a progesterona e até mesmo a testosterona. Bioidêntico não quer dizer natural ou manipulado. Então, as formulações que já são aprovadas pela Anvisa e estão disponibilizadas pelo mercado já são consideradas hormônios bioidênticos. Perfeito, Roberto. O grande problema é que o termo hormônios bioidênticos passou a ser utilizado de forma equivocada. Por exemplo, clínicas intituladas como especializadas, ou mesmo profissionais que esses hormônios seriam mais seguros, seriam mais naturais, utilizando às vezes até dosagens na saliva. Não existe nada disso na literatura. Essas medicações feitas de forma manipulada não dão segurança para os pacientes. Nós não temos todas as etapas para cumprir que um medicamento que é liberado pelos nossos órgãos de regulação teriam que passar por todas as fases. Márcio, deve-se também lembrar que as principais diretrizes das principais sociedades de menopausa, a diretriz brasileira, a diretriz americana, a diretriz da Sociedade da América Latina, elas deixam bem claro que esses hormônios manipulados, que são chamados erroneamente de bioidênticos, eles não são mais eficazes e seguros do que as formulações industrializadas e disponíveis em farmácias. Então, deve-se tirar essa ideia de que o manipulado é o bioidêntico. É importante destacar, Roberta, que essas formulações industrializadas e comercializadas no nosso país passaram por um critério muito rigoroso, passaram por todas as etapas até chegar à população. Então, o medicamento que a gente prescreve, a gente sabe que a dose está correta e que o intervalo daquela dose, o hormônio vai estar agindo. Quando você manipula a medicação, você não tem esse controle. Você não sabe se a dose que você está usando está correta. Você não tem controle de segurança da pureza da medicação que está sendo usada porque ela não passou por todas as etapas. E um ponto muito importante que você já citou previamente são os testes salivares para se avaliar a dosagem do hormônio, se está adequada ou não. Esses testes não têm nenhuma validação científica. Por quê? Porque esses testes, eles não refletem a quantidade do hormônio presente no sangue e, portanto, eles não devem ser solicitados ou realizados e não têm respaldo na literatura. Então, Roberta, a melhor forma de conduzir o tratamento hormonal de uma mulher na pós-menopausa é utilizar as medicações disponibilizadas pela indústria farmacêutica por todos esses motivos que a gente acabou de citar e não entrar na onda do modismo, porque usou o medicamento, veio com uma conversa de que esse medicamento foi literalmente feito para você de uma forma mais individualizada. Não existe isso. Existe
ciência, que a gente deve seguir a ciência, porque ela tem critérios muito rígidos até chegar à distribuição para a população. E o mais importante é que a paciente, que a mulher, ela saiba que a terapia hormonal, ela é segura, ela é eficaz, ela vai trazer uma qualidade de vida para essa mulher. E quando você faz um tratamento individualizado, respeitando as indicações e contraindicações, usando ou prescrevendo medicamentos de qualidade, de referência, como esses medicamentos industrializados, essa paciente terá uma melhor resposta ao tratamento e o objetivo, que é segurança, eficácia, vai ser atingido tanto pela paciente quanto pelo médico. Excelente ponto, Roberta. A individualização é o ponto nevrálgico dessa nossa discussão, desde com segurança. O resto é marketing disfarçado de ciência. Perfeito, Márcio. Eu acho que nós podemos deixar 3 pontos importantes aqui para resumir a nossa conversa. Primeiro, hormônio bioidêntico é aquele que tem estrutura química idêntica aos hormônios do nosso corpo. Segundo, os hormônios já aprovados, industrializados pelas agências regulatórias, eles são bioidênticos. E terceiro, e muito importante, hormônios manipulados podem trazer riscos e não são seguros para o tratamento. Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Menopausa. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. No dia 18 de outubro, que é o Dia Internacional da Menopausa, a Sociedade Internacional de Menopausa lançou diretrizes, orientações sobre as mudanças no estilo de vida no tratamento como coadjuvante ao tratamento das mulheres durante esse período de menopausa. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista, preceptora do Ambulatório de Adrenal e Gônadas da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, professor de ginecologia do Departamento da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Ambulatório de Climatério da Universidade Federal de Minas Gerais. IMS, que é a Sociedade Internacional de Menopausa, lançou 6 pilares do estilo de vida que hoje tem uma dimensão muito grande, um impacto muito grande no tratamento das mulheres que estão passando pela menopausa. São modificações do estilo de vida, são orientações que podem impactar de forma muito positiva o tratamento dessas mulheres, de forma que elas possam ganhar mais qualidade de vida, uma vida mais saudável. E aí, Márcio, quais são esses pilares que são preconizados pela IMS? Perfeito, Roberta. A IMS ela foi cirúrgica ao estabelecer esses 6 pilares: alimentação saudável, atividade física regular, sono reparador, controle dos aspectos emocionais, aos relacionamentos saudáveis e o ponto muito importante, evitar o consumo excessivo de álcool e evitar o tabaco. Excelente, Márcio. A IMS, que é a Sociedade Internacional de Menopausa, colocou essas mudanças no estilo de vida como a primeira linha na abordagem dessas mulheres que estão vivenciando a menopausa. É muito importante destacar que a atividade física regular e uma alimentação saudável são muito importantes nessa fase, já que a gente já sabe que a menopausa ela acarreta um ganho maior de peso, uma mudança na composição do corpo, um aumento do risco cardiovascular e até mesmo um comprometimento dos ossos, que muitas vezes a gente esquece de falar dos ossos. Isso mesmo, Roberta. É importante que as mulheres tenham consciência que a queda do estrogênio, essa redução da produção do estrogênio que ocorre na transição até a parada definitiva na menopausa, ele vai mudar totalmente. Existem trabalhos que mostram, que seguem essas mulheres por muitos anos, que não estão fazendo nenhuma mudança do estilo de vida, chegam a ganhar até 8% de gordura corpórea por ano. E isso advém junto com a queda do estrogênio. E além disso, se a mulher está muito sintomática, ela também para a atividade física, porque ela não tem energia para fazer essa atividade física. Então é como se fosse um fator adicional
para levar essas alterações metabólicas. Uma situação muito comum que a gente lida muito no consultório, no nosso dia a dia, é que essas mulheres na meia-idade, elas lidam com várias responsabilidades, vários desafios. Desafios familiares, desafios profissionais na carreira, com filhos, e ao mesmo tempo elas passam por uma mudança pessoal, de autoestima, mudança do corpo, mudança da mente, e tudo isso vai gerando mais estresse. E o estresse, como já se sabe, piora mais esses sintomas da menopausa. É verdade, Roberta. O estresse pode intensificar os sintomas vasomotores, conhecidos como ondas de calor, e vai impactar na qualidade de vida dessa mulher. E se ela se sentir confortável, ela pode procurar algumas outras alternativas, como caminhadas ou yoga. E um pilar que eu achei muito interessante, que tomou um destaque de importância, foi o sono reparador. Nós já sabemos que a mulher, quando está na meia-idade, ela tem uma piora dessa qualidade do sono. Muitas mulheres têm uma maior ansiedade, uma piora da qualidade do sono pelos fogachos, né, que são aqueles suores e calorões noturnos. E essa insônia, essa piora da qualidade do sono, a gente já sabe que impacta muito negativamente na vida dessa mulher. Ela fica mais ansiosa, ela fica mais intolerante, tem uma oscilação maior do humor, e isso pode impactar na sua vida, na sua profissão. Sem dúvida, Roberta, esse é um ponto importante. E além da questão que você mencionou em relação ao sono, o sono ele pode não somente ser entrecortado, ou seja, a paciente ser acordada pelos sintomas vasomotores, e essas mulheres apresentam um risco cardiometabólico maior risco de hipertensão, maior risco de doença cardiovascular e até um impacto grande em aumento do risco de síndrome metabólica. Um pilar que eu achei de extrema importância, que muitas vezes a gente não aborda tanto no consultório, são os relacionamentos saudáveis. Quando a gente fala relacionamento saudável, é um relacionamento saudável com familiares, amigos, com uma comunidade e até mesmo com o parceiro. Os estudos mostram que quando você tem relacionamentos saudáveis, isso impacta de forma muito positiva o tratamento da mulher na menopausa. Em contrapartida, a solidão, o isolamento social, eles impactam de forma negativa, promovendo mais demência, ansiedade e até mesmo depressão. Sem dúvida, Roberta, a harmonia conjugal é tudo, né? Eu sempre falo com minhas pacientes, e eu às vezes as recomendo que tragam suas parcerias para o consultório para que eu possa explicar a respeito e que ele possa entender. Isso tudo é uma questão de educação. Nós temos que educar a nossa população, que ela tem que compreender que essa fase da mulher é uma fase às vezes difícil, porque nós temos mulheres que são extremamente sintomáticas e estão sofrendo. E sofrer sozinha, como você acabou de falar, isolada, não vai ajudar, vai piorar a situação. Então a harmonia conjugal, o entendimento dessa parceria, compreendendo a fase que essa mulher está passando, sem dúvida nenhuma vai ajudar em muito essa passagem de uma forma mais tranquila, mais adequada, mais favorável para todos. Resumir da seguinte forma: esses 6 pilares, eles são o alicerce do tratamento. Sem eles, é muito difícil você alcançar uma melhora dos sintomas, da qualidade de vida dessas pacientes que almejam tanto passar por essa fase de forma mais saudável, de forma mais leve. Portanto, se você gostou deste podcast, compartilhe com suas amigas, compartilhe com seus médicos, que sem dúvida nenhuma essas mudanças no estilo de vida é a primeira etapa, é o ponto principal, é o nosso start, é o nosso começo para melhorar a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Bem-vindos a mais um podcast Descomplicando a Menopausa. E hoje a gente vai trazer um tema que é cheio de tabus, que é a sexualidade na menopausa. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista e preceptora do Ambulatório de Adrenal e Gônadas da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, sou professor de ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Ambulatório de Climatério da Universidade Federal de Minas Gerais. Márcio, esse é um tema cheio de tabus, curiosidades e desinformações, e que muitas vezes a paciente não se sente confortável em trazer isso para um ambiente do consultório, para o médico. E o que eu vejo muitas vezes
quando eu abordo isso com as pacientes, elas me perguntam: e aí, doutora Roberta, acabou para mim? O sexo nessa fase, ele acabou, não tem mais, ele não vai ser mais prazeroso? E eu sempre digo, definitivamente não acabou. O desejo muda, Roberta, mas não precisa acabar. Existem algumas alterações muito importantes e essas alterações a gente já abordou um pouquinho em algum dos nossos podcasts anteriores, que os sintomas urogenitais, eles fazem parte muito das queixas relativas a essa perda da libido ou da perda do desejo. Por quê? Essas alterações anatômicas que ocorrem na vagina, como ressecamento vaginal, menor lubrificação, dor para ter relação, impactam em muito essa libido. A mulher não consegue ter um desejo adequado se a vagina está muito ressecada, se ela lubrifica bem. Então é preciso, e muitas dessas mulheres, por vergonha, não abordam esse tema com o médico e o médico não tem tempo ou não pergunta, né? Existem dados da literatura que mais de 40% dos médicos nem pergunta sobre a saúde sexual da mulher. Portanto, é importante que se analise não somente o aspecto emocional que a gente já vai abordar, mas também a parte física, que ela tem um impacto sobremaneira sobre esse desejo sexual da mulher. Um ponto que eu abordo muito com as pacientes é a questão da libido. Isso também é uma queixa muito comum no consultório, acho que é uma das mais comuns, né, na questão da sexualidade na menopausa, e eu sempre digo para elas que a libido, ela não depende só do hormônio. Libido, ela tem um contexto muito mais amplo. A libido, ela depende muito do relacionamento, do estresse, do nível do cansaço. Então, há outros fatores que impactam de forma negativa a libido. Então, é importante deixar claro que a libido não depende somente do hormônio e que fatores externos podem também estar implicados. Cuidar da sexualidade é cuidar da saúde, Roberta. Então, isso que você colocou é extremamente importante. Essa parceria tem que estar sintonizada e essa mulher tem que controlar todos os sintomas. Nós precisamos melhorar primeiro a qualidade de vida dela, melhorar os sintomas vasomotores, melhorar a qualidade do sono. Isso tudo vai ajudar para que ela tenha um relacionamento saudável e prazeroso nessa vida. Então, a mensagem final é: a menopausa não é o fim da sexualidade. É o início de um novo capítulo, onde a mulher tem um maior autoconhecimento, com mais liberdade e menos culpa. Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Menopausa, e hoje traremos um tema que traz muita curiosidade, muita polêmica, que é o uso da testosterona na menopausa. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista e coordenadora do Ambulatório de Adrenal e Gônadas da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, professor de ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Ambulatório de Climatério da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos lá, né, Márcio? Muitas mulheres no consultório nos perguntam: e o uso da testosterona no tratamento da menopausa? Roberto, esse é um tema extremamente importante de falar, porque, na verdade, hoje estamos vivenciando uma epidemia de uso de testosterona nesse nosso país. E as pessoas associam o uso da testosterona à libido excessiva, à melhora da energia, que eu vou ter uma qualidade de vida perfeita sem saber que está correndo risco. Então, hoje no nosso podcast, nós vamos trazer ciência, fatos baseados na melhor evidência científica e o que eles nos estão dizendo, quais são as recomendações, o que as grandes sociedades, os grandes estudos que foram realizados trouxeram para nós. Márcio, isso é tão importante porque uma situação muito cotidiana, muito corriqueira, é o atendimento de mulheres, geralmente uma primeira consulta, trazendo exames de sangue da testosterona e querendo fazer a reposição de acordo com o resultado apresentado. E aí, Márcio, o exame da testosterona no sangue, ele é indicado para indicar a deficiência da testosterona nessas mulheres e ele também deve ser solicitado para indicar o tratamento, a reposição da testosterona? Excelente pergunta, Roberta. Este tema é muito polêmico e a resposta é definitivamente não. Não temos que ficar fazendo dosagem de testosterona. A testosterona na mulher ela é baixa e ela vai diminuindo ao longo
que ocorre os estágios do envelhecimento da mulher. Essas dosagens, elas não têm sensibilidade para pegar pequenos valores de testosterona. Ela foi realizada, ela foi idealizada para avaliar valores aumentados de testosterona. Então, não devemos utilizar essa dosagem para direcionar uma conduta. Porque a libido, como você já mencionou no episódio do nosso podcast anterior, ela é uma avaliação que ela é clínica. Não existe nenhuma diretriz que nós devemos utilizar dosagem de testosterona e muito menos tratar pacientes que chegam com essa demanda de dosagem de testosterona baixa e querem usar o uso da testosterona. Então, acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Não se deve dosar a testosterona no sangue para diagnosticar uma deficiência, né, do hormônio e assim indicar um tratamento. Mas, Márcio, e aquelas pacientes que têm indicação? Quais são as pacientes que podem se beneficiar da reposição da testosterona na menopausa? Roberta, está muito clara a indicação. Hoje nós temos as diretrizes internacionais de grandes sociedades de menopausa e todas culminam com o mesmo argumento. A única indicação do uso da testosterona é para a mulher que tem um desejo sexual hipoativo. É aquela paciente que é de diagnóstico clínico. Às vezes você lança a mão até de uma ajuda de um psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico. Que é aquela mulher que está sofrendo, ela tem a queixa da perda da libido, desse desejo hipoativo, e que isso gera sofrimento na vida dela. Essa é a única indicação. E não existe, isso é muito importante, não existe nenhuma indicação de uso de testosterona para as mulheres para fins estéticos, porque existe um risco muito grande deste uso indiscriminado que estamos vivenciando no nosso país. Então, Márcio, é importante a gente deixar bem claro que a reposição da testosterona na menopausa, ela tem uma indicação precisa, baseada em evidência, naquelas pacientes que são elegíveis, que são aquelas que você enumerou aqui previamente. E naquelas pacientes que não têm indicação da reposição, quais são os riscos? Bom, Roberto, a gente tem recebido, você também como eu, em nossos consultórios, as famosas complicações que advêm com esses usos inadequados, doses suprafisiológicas, doses altíssimas, e, por exemplo, no uso desses implantes que estão comercializados de forma inadequada, sem nenhum controle de regulação da quantidade e da biodisponibilidade dessas substâncias, e vão vir algumas complicações. Duas delas irreversíveis: aumento do clitóris e engrossamento da voz. E outras coisas estéticas que vão incomodar essas mulheres. Um risco maior de alopécia androgenética, que a gente chama calvície clássica masculina, aumento de acne, aumento de pelos em áreas onde as mulheres normalmente não gostam desse surgimento dos pelos, e algumas coisas que às vezes a mulher são invisíveis, que elas não têm conhecimento, porque se não fizer a dosagem não vai saber, as alterações de colesterol, alterações nos níveis glicídicos e até um risco maior de tromboembolismo. Márcio, então, para fechar, a gente pode dizer que uma reposição de testosterona de forma inadequada, sem critérios de indicação do uso numa paciente que não é elegível ao recebimento dessa reposição, pode trazer mais riscos do que benefícios, que são os riscos que você enumerou. Então é importante a gente deixar bem claro, né, para toda a população, não só de mulheres, né, mas profissionais da área da saúde, que a informação correta protege a paciente. Sem dúvida, Roberta. Resumindo, a testosterona tem uma indicação muito restrita na mulher na pós-menopausa, que é tratamento do desejo sexual hipoativo. Não existe nenhuma indicação para fins estéticos. Nós temos que tirar esse conceito de utilizar esses kits laboratoriais, essas dosagens inadequadas, que isso não traz nenhum benefício para a mulher. E como a Roberta pontuou, não só não traz benefícios, como traz riscos para a vida futura dessas mulheres. Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Menopausa. E hoje nós vamos falar de casos reais no consultório. São casos clínicos que nos ensinam muito
sobre o manejo, sobre a abordagem da mulher na menopausa. Eu sou a doutora Roberta Rocha, endocrinologista, preceptora do Ambulatório de Adrenal e Gônadas da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Dr. Márcio Rodrigues, professor de ginecologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Ambulatório de Climatério da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste primeiro caso, Roberto, eu vou trazer uma história de uma paciente que se encontrava mais deprimida e era uma mulher de 47 anos que apresentava sintomas de instabilidade emocional, muito irritada, num cansaço extremo, queda de produtividade, relatando um choro, muito choro. Chegou a procurar um psiquiatra que prescreveu antidepressivos e ela não teve uma boa resposta, teve efeitos colaterais advindos do uso dessa medicação. E quando eu fui fazer a história toda dela, eu acabei descobrindo que ela estava passando por essa fase que a gente chama de perimenopausa, uma perimenopausa tardia ou uma transição menopausal. Márcio, é muito comum manifestações da perimenopausa serem confundidas com manifestações psicológicas ou psiquiátricas. Nessa fase de transição, em que há uma variabilidade hormonal, uma oscilação hormonal, também ocorre uma oscilação de neurotransmissores, a dopamina e a serotonina. Então, essa mulher, ela experimenta várias manifestações, oscilação do humor, uma tendência à ansiedade, depressão, e isso deve ser avaliado com muito critério, porque é uma fase em que ela pode se beneficiar muito do tratamento. Sem dúvida nenhuma, Roberta. E é bom a gente esclarecer que isso tem uma questão fisiológica que você pontuou bem. A queda do estrogênio nessas flutuações hormonais gera um desbalanço no controle dessas aminas. E outra coisa interessante que a gente pode citar, essa paciente, eu não coloquei, ela tinha crises de cefaleia. E é justamente essas flutuações hormonais que desequilibram, que desencadeiam as crises de cefaleia. Então, às vezes, você tratando essa paciente já nessa fase, mas tudo com muita calma, com muita precisão. Não é fácil tratar essas pacientes na perimenopausa, porque nem sempre temos tudo bem esclarecido. Nós temos muito bem estabelecido a pós-menopausa. A perimenopausa ainda é uma grande lacuna. Então vai depender muito da experiência do médico para saber o que usar. Mas elas já melhoram somente com o uso da medicação e que às vezes iniciou com um antidepressivo, que foi o caso dela, e que não teve a resposta. E estabilizando essa flutuação hormonal, ela já tem uma resposta mais adequada. E aí, conta pra gente, como que foi o desfecho? Essa paciente recebeu uma terapêutica, claro que individualizada, respeitando, contraindicações. E aí, essa paciente você tratou e como que ela retornou para você? Justamente isso é muito importante, Roberta, porque o retorno da paciente, ela já vem com outra carinha, né? Aí ela vê que ela realmente estava passando por uma fase que ela não estava entendendo, que era a menopausa, por próprio desconhecimento dela, né? Nós temos até um estudo que eu fiz que mostra que o desconhecimento da nossa população é muito alto. Então, explicando a situação e iniciando com as medicações no momento certo, na dose correta, individualizando, tem uma resposta. E essa paciente teve uma resposta muito boa. É importante deixar uma mensagem de que a perimenopausa é uma fase que exige um cuidado, específico, personalizado, e que muitos sintomas que essa paciente está experimentando, manifestando, nem sempre é depressão, nem sempre é somente uma ansiedade. Então, essas mulheres precisam saber que elas precisam ser ouvidas, tratadas e acolhidas. Roberta, agora eu vou apresentar um outro caso também do meu consultório, uma paciente que chegou até mim, 52 anos de idade aproximadamente, com um histórico de a mãe ter tido um câncer de mama e ela muito sintomática, com sintomas vasomotores, ou seja, fogachos, ondas de calor intensas, irritabilidade, prejudicando o sono, com despertares noturnos, acordava no outro dia muito irritada, perda de concentração no trabalho, redução da produção do trabalho. E essa paciente chegou, doutor Márcio, me ajuda, mas eu não vou usar hormônio de forma alguma, minha mãe teve câncer de mama e eu tô com medo de usar o hormônio, porque esse hormônio vai me trazer um câncer de mama, já que eu tenho um histórico ruim. Todo esse medo, esse alarde,
ele foi desencadeado a partir daquele estudo, né? O WHI foi realizado em 2002 e mostrou um aumento, né, do risco de câncer de mama, mas eu acho que a gente, como você já comentou em outros episódios, esse estudo ele foi feito com medicamentos, com posologias e com estratégias hormonais que hoje nós já não usamos, e eu acho que a gente deve deixar bem claro que quando a paciente ela é bem examinada, ela é bem trabalhado o caso dela, respeitando-se as contraindicações, a paciente hoje ela pode se beneficiar desse tratamento, mesmo tendo histórico familiar. Hoje nós temos várias opções de medicamentos, esquemas terapêuticos, formas de administração em que essa paciente vai ter um benefício muito maior do que o risco. Sim, Roberto, esse é um ponto crucial. Eu acho que existe, né? A gente comenta no meio médico que existem os filhos do WHI, né? Que foram os médicos formados depois da publicação do WHI. Eu acho que a gente tem que passar uma página disso e aproveitar o dado importante do estudo, que ele tem bastante importância para nós, mas foi num outro contexto, numa outra população, com medicações. Você resumiu muito bem, medicações que a gente não usa mais, né? E a gente tem que esclarecer alguns pontos que eu gostaria de deixar claro, que esse próprio WHI, com medicações em doses mais altas, com medicamentos que a gente não usa, ele mostrou uma redução até do câncer de mama naquelas que utilizaram estrogênio isolado, ou seja, aquelas pacientes que já tinham retirado o útero. E nas que tinham útero, houve um aumento do risco de câncer de mama, mas não houve aumento do risco da mortalidade por câncer de mama. E como eu já falei anteriormente, existem outras drogas. E o risco do câncer de mama associado ao hormônio ele é muito baixo, segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Não sou eu que estou falando. São dados científicos na medicina baseada em evidência. Ou seja, a gente pode tranquilizar as mulheres de uma forma adequada que esse risco não necessariamente está sendo transmitido para ela. O câncer hereditário ele é mais raro. Os 3 fatores que a gente já falou anteriormente, eles têm muito maior impacto, que são as mudanças do estilo de vida. Isso é tão importante, né? Quando a mulher tem uma informação correta, ela tem um atendimento personalizado de acordo com as suas demandas, respeitando-se contraindicações, essa terapia hormonal ela vem a somar e mudar completamente a vida dessa mulher. Isso é ciência. É ciência. Márcio, um caso que me chamou muita atenção e me marcou muito foi de uma paciente que me procurou com 39 anos. É uma paciente que estava queixando de muita queda da libido, uma queda da vitalidade, fadiga, uma oscilação de humor intensa, com sintomas muito evidentes de ansiedade, até mesmo sintomas que se confundem com depressão. E aí, essa paciente, né, foi ouvida, acolhida, e a partir de uma condução de uma anamnese, exame físico, exames laboratoriais, foi constatada uma menopausa prematura. E aí, Márcio, essa menopausa prematura é algo que muitas vezes passa desapercebido pelo profissional, né, da área da saúde. Muitas vezes acham que essas manifestações da vida dessa mulher, né, que é uma mulher que ela tem um alto cargo executivo, uma mulher que viaja muito, tem 2 filhos, e muitas vezes a gente coloca a culpa nesse estilo de vida, nesse comportamento aí do dia a dia. Então, eu acho que é importante a gente sempre levantar essa questão de que a menopausa precoce ou prematura pode estar diante dos nossos olhos. Sem dúvida nenhuma, Roberto, esse ponto é muito importante. A menopausa precoce, a menopausa prematura, ela gera um impacto emocional para aquela que não engravidou e um impacto físico muito grande. Essas mulheres têm um risco muito maior de, por exemplo, ter osteoporose se não tratadas, de ter eventos cardiovasculares, que seja doença arterial aterosclerótica, que é a famosa entupimento dos vasos. Essa mulher tem mais risco de ter déficit cognitivo. Então, essa mulher, ela deve ser acompanhada. Ignorar isso é negligenciar a saúde dessas mulheres. Essas mulheres precisam de um tratamento adequado. E a gente sempre fala, essa é a verdadeira reposição hormonal. Nós estamos repondo um hormônio que está fazendo falta e vai fazer falta para a vida dessa mulher. Se ela tinha 39 anos, imagina como ela chegaria a 52 anos, a média de entrar na menopausa da população brasileira, como que ela chegaria dos 39 até os 52 anos, né, Roberta? Que condição de saúde essa mulher chegaria
sem nenhum tratamento hormonal. O Márcio, foi tão impactante para mim, como profissional da área da saúde, que em consultas subsequentes, após o início da reposição hormonal, essa paciente chegou uma outra pessoa. Ela chegou mesmo falando assim, eu sou outra pessoa. Tanto que ela usou um termo assim, eu não imaginava que eu estava tão ruim na minha vida. Olha que expressão impactante numa mulher de 39 anos, como você disse, que tem uma expectativa de vida, de familiar, emocional, profissional tão extensa na vida dela. E foi conduzido de forma tranquila, de forma consciência, e essa paciente se deu muito bem, ela se adaptou muito às medicações que foram prescritas. E como que você fazer um diagnóstico preciso, iniciar um tratamento com segurança, consciência, como que isso pode impactar essa mulher em toda a sua vida. Sem dúvida, Roberta, esses 3 exemplos que nós apresentamos aqui só nos reforça que cada mulher vai viver sua menopausa de forma única. Não existe uma fórmula para todo mundo, né? Cada mulher tem seu histórico, tem suas perspectivas, tem seus desejos, tem suas ambições. Então, qual que é o papel do médico? É checar, é ouvir, escutar essa mulher de forma adequada, dar informação para ela que seja baseada na evidência científica e no final disso tudo, os dois vão tomar a melhor decisão que a gente chama, que é a decisão compartilhada. E aqui finalizamos o nosso podcast. Esperamos que essas histórias reais estimulem as mulheres que estão passando pelo mesmo problema, pelos mesmos sintomas, pela mesma fase, que procurem ajuda, procurem uma assistência médica, uma assistência profissional. Vocês não estão sozinhas e devem ser acolhidas. Se você gostou, compartilhe com outras mulheres e também com outros profissionais da área da saúde. Até o próximo podcast.